Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, não só hoje, como sempre. Que o seu sábado seja repleto da presença de Deus e de tudo que o agrada. Olhando para Mateus capítulo 8, dos versículos 5 a 13, mostra-nos o encontro de um centurião romano com Jesus, onde ele vai se aproximar de Cristo, dizendo: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Observe algo interessante nesta frase, nestas palavras do centurião romano: Senhor, o meu servo. Este é um homem de autoridade, revestido de prestígio, poder. Sobre ele existem autoridades, mas sob ele também existem servos. Ele sabe o que é mandar, ele sabe o que é ordenar. Ele mesmo disse: meu servo. Ou seja, este é Senhor. E centúria fala de um governo sobre 100 homens. Ele tinha 100 servos. Ele era senhor de muitos. Mas diante de Jesus, ele entende que quem é Senhor é Cristo. Toda a sua autoridade é submetida ao senhorio de Cristo. É interessante perceber que em Lucas capítulo 7, dos versículos 1 a 10, Lucas vai dizer que não é propriamente o centurião que vai. Ele é representado por dois grupos de pessoas. Os primeiros são os religiosos, os segundos são os seus amigos, mas estão levando o coração, levando a petição, a intercessão do centurião romano a Jesus. E perceba que ele está gastando o tempo se preocupando e investindo em um servo e não em si mesmo. Ele está preocupado com o servo estimado, que está enfermo, paralítico, e Lucas chega a dizer que estava à beira da morte. Como eu disse, centurião era um senhor, um homem de autoridade sobre 100 servos, 100 soldados. O que não faltava no Império Romano eram jovens, homens, desejosos, querendo ingressar no exército romano. Logo, entendemos que o que não faltava era mão de obra. E os imperadores, os homens romanos, revelavam suas arrogâncias, soberbas, sedentos por poder, por posições. O comum era dispensar este que não atende mais para colocar outro no seu lugar. Ele não pode mais trabalhar, desenvolver. Descarta-o e põe outro no seu lugar. Mas este centurião se mostra diferente. Se mostra um homem que revela compaixão, misericórdia, amor e bondade. Ele vai rogar a Jesus que o cure, que o restaure, para que ele volte a assumir a sua posição, fazendo parte dos 100 soldados. Jesus, certa feita, contou uma parábola da ovelha perdida.
revelando um coração do pastor, que tendo 100, uma se perdeu. Ele deixa as 99 e vai atrás, e não sossega até encontrá-la. Veja se não é semelhante o centurião romano ou a sua atitude com as palavras de Jesus que está revelando o seu próprio coração. Ou seja, Jesus não só ficou admirado com a atitude de autoridade, poder, ordenar e acontecer, e ele crer que Jesus tem autoridade sobre tudo e todos, e que bastava uma só palavra e o servo dele ficaria são, como também ele está se enxergando no centurião. O centurião está tendo a mesma atitude, a mesma ação, o mesmo procedimento que Jesus tem. O que nos faz cristãos não é falarmos que somos, nem tampouco nos reunirmos semanalmente e cantar louvores, ouvirmos palavras, não, obtermos carteirinhas de membro, até assumir cargos dentro da igreja. Isto não nos faz cristãos. O que nos faz cristãos genuínos e verdadeiros é termos atitudes iguais à de Jesus. A pergunta é: se Jesus estivesse te enxergando, ele se enxergaria em você? As suas ações são as mesmas de Jesus? A pergunta fica para a reflexão do nosso coração. Jesus pode se ver em nós?